Agora, pensando que você está no pronto-socorro e atende um paciente provavelmente com dengue, como é que deve ser a abordagem de um paciente com suspeita de dengue? Então, primeiro, vamos fazer um exame físico padrão, completo, aonde não deve faltar no paciente com suspeita de dengue a avaliação da pressão arterial, do pulso, do enchimento capilar. Bem, estou avaliando pressão arterial. Tem algum macete, algum pulo do gato, para eu pensar que aquela criança está hipotensa? Tem. Logicamente que eu posso olhar uma tabela. Mas eu quero saber algum macetinho assim para ver pressão rapidamente. Vamos lá. Macete. Percentil 50 de pressão em crianças, pressão sistólica, 90 mais idade vezes 2. Ou 2 vezes idade. Então, vamos dar como exemplo uma criança de 5 anos que a conta fácil. 90 mais 2 vezes 5 que é 10. 90 mais 10, 100. A pressão sistólica percentil 50 de uma criança de 5 anos é em torno de 100 milímetros de mercúrio. E a hipotensão, percentil menor que 5. Aí eu uso 70. 70 mais 2 vezes a idade. Então, uma criança de 5 anos, mantendo a nossa criança de 5 anos, 70 mais 2 vezes 5, 10, mais 80. 80 de sistólica é o mínimo que eu espero para uma criança de 5 anos. Menor que isso, hipotensão. E a prova do laço? Muito bem, chegou um paciente com dengue e ele não tem nenhum sangramento espontâneo. E eu acho que ele tem dengue. O ideal é fazer o quê? Fazer a prova do laço. Como é que é a prova do laço? Muito bem. A gente vê a pressão do paciente. É fácil de fazer, é difícil da criança aceitar o processo de ficar com o manguito muito tempo no braço. Mas o ideal, a recomendação, você vê a pressão da criança, desenha um quadradinho com 2,5 centímetros de cada lado, aqui na fossa antecubital, e vai fazer o seguinte. Veja a pressão. Vamos dizer que a pressão do nosso paciente é 100 por 60. Um ponto médio dessa pressão deve ser achado 100 por 60, o ponto médio 80. Aí eu vou inflar de novo o esfigmo e deixar ele cheio no 80 de pressão, que é a pressão ponto médio entre a pressão sistólica e diastólica. E vou deixar ele cheio nesse ponto médio entre a sistólica e diastólica por 3 minutos. O difícil é a criança aguentar. Acabados os 3 minutos, eu desinsuflo o manguito, tiro o aparelho de pressão e olho aquele desenhinho que eu fiz do quadrado com 2,5 centímetros cada lado. Olha que mnemônica interessante. 2,5 cada lado. São 4 lados, né? 2,5 vezes 4, 10. Se eu tiver pelo menos 10 petecas ali dentro do quadradinho, prova do laço positiva. O que já demanda uma atenção maior ao paciente. Esse paciente já vai ter que ficar na unidade de saúde, recebendo pelo menos um soro de reidratação oral. É um quadro um pouco mais intenso do que o grupo A, aquele que não tem sangramento algum e tem prova do laço negativo. Esse pode ir para casa, tomando muito líquido e sendo observado.